Saúde os amados irmãos e ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início à segunda parte do estudo. O dia do Senhor não é a mesma coisa que a grande tribulação. Amém? Desta vez vamos entrar, já fizemos a introdução no primeiro vídeo, nós provámos que a grande tribulação não são 7 anos de grande tribulação. Primeiro nós temos de definir o que é a grande tribulação. O período começa a meio da 70ª semana de Daniel. Capítulo 9, versículo 27. Porque ele, o anticristo, o príncipe que há de vir, fará uma aliança com muitos por uma semana, e a meio da semana fará cessar as oblações e as ofertas. E na asa das abominações virá o assolador. Aleluia. Ele vai declarar-se Deus. Ele vai dizer, eu sou Deus. Ele vai declarar-se Deus. Vai dizer, não, agora acabou. Ele vai estabelecer a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, conforme disse Jesus. Então, eu já provei no primeiro vídeo que a grande tribulação no período começa a meio da 70ª semana de Daniel e que acaba quando o sol e a luz escurecem. E aí começa o dia do Senhor. Mas pronto, isso é uma parte. Agora eu vou dar os 3 motivos pelos quais, são 3 motivos que têm muita base dentro da Bíblia, 3 motivos pelos quais o dia do Senhor não é a mesma coisa que a grande tribulação. 3 motivos. Primeiro motivo: no dia do Senhor só o Senhor será exaltado, enquanto que na grande tribulação só o diabo e o anticristo serão exaltados. Como é que eu vou provar isto? Vamos então para Daniel. Vamos primeiro descrever a grande tribulação. Já vimos que em Mateus capítulo 24, versículo 21, nos diz: haverá então uma grande tribulação como nunca houve. Aleluia. Haverá então. Mas quando é que vai haver? Quando, pois, vires que o abominável da desolação se encontra no lugar santo, quem lê, atenda, disse Jesus. Então, só após a abominação da desolação, só após os 3 anos e meio, ao fim de 3 anos e meio da aliança que o anticristo fez, que ele vai violar essa aliança. Só a meio dos 7 anos da última semana de Daniel é que começa a grande tribulação. Agora nós vamos aqui provar. Então, na grande tribulação, só o diabo e o anticristo vão ser exaltados. Vamos então para Daniel, começando com Daniel. Glória a Deus. Irmão, nós estamos nos últimos dias e a igreja tem que estar preparada para o que vai vir. Vamos nos deixar de oba-oba, de evangelho de prosperidade. Vamos nos deixar desse falso evangelho da fama, do sucesso, da riqueza, da ilusão, das bênçãos e das vitórias. É só bênção e só vitória, mas não há vara, não há correção, não há prova, não há repreensão. Quem crê diga aleluia. Jesus, ele é maravilhoso. Daniel capítulo 7. Para Daniel capítulo 7. No primeiro ano do rei, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilónia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Glória a Deus. Portanto, os 4 ventos do céu agitavam o mar Mediterrâneo. Este mar grande aqui na Bíblia é o mar Mediterrâneo, assim como o mar Salgado é o mar Morto. O mar grande é o mar Mediterrâneo. Portanto, os 4 ventos do céu, havia 4 ventos no céu, por cima do mar, agitando o mar. 4 ventos sobre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, agitavam o mar. Portanto, havia agitação. Vai haver agitação política, para tu entenderes. Glória a Deus. Vai haver mudanças, vai haver uma nova ordem mundial. Breve vai vir o governo do anticristo. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Portanto, subiam do mar Mediterrâneo. Mar, figurativamente, também representa nações. Portanto, 4 animais, já vais ver aqui. E o primeiro era como leão e tinha asas de águia. E quando eu olhava, foram-lhe arrancadas as suas asas e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, foi-lhe dado um coração de homem. E continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha
também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. E depois disto eu continuei olhando as visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Atenta só para o quarto. Portanto, o primeiro animal representa o primeiro grande império da humanidade, a Babilónia. O segundo animal, que é o leão. O segundo animal era um urso, representa o Império Medo-Persa. Glória a Deus. E o terceiro animal, o leopardo, era o Império grego-macedónio de Alexandre o Grande. E agora o quarto animal era o Império Romano. Atenta bem a isto. Depois disto eu continuei olhando as visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Portanto, este último império foi o quarto império da antiguidade, mas vai ser também o último império que vai haver sobre a terra. Quem querer diga aleluia, quem querer diga amém. Este último império, aleluia, Império Romano ressuscitado ou revivificado, aleluia, este último império, ele vai devorar e fazer em pedaços e pisar o que subjava. Portanto, vai ser algo espantoso. Ele vai se exaltar, o império, que é o império, vai ser exaltado. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Portanto, haverá 10 reis que vão dar o seu poder à besta. Glória a Deus. Ele vai fazer reunião, vai ser-lhe dado poder para reinar durante 42 meses. Olha aí o mistério. E estando eu a considerar os chifres, portanto, chifres é poderes, 10 poderes reais, 10 reis. E eis que subiu, entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Portanto, aqui fala do anticristo. Ele vai subir por entre os 10, vai bater 3, ele vai ao 8º e vai até à perdição. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião Dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Portanto, ele vai proferir grandes palavras, vai se exaltar. E estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até um certo espaço de tempo. Eu estava olhando as visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Aleluia. E dirigia-se ao ancião Dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos e nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. Ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são 4, que são 4 reis, que se levantarão da terra. 4 representantes dos 4 impérios. Aleluia. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, isto é, daquele tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Portanto, no período da grande tribulação, o anticristo vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer contra eles. Diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Carne, não fala de almas. Mas a matança seria tão grande que não haveria gente suficiente para ser arrebatado vivo. Aleluia. Os irmãos estão a entender, meu irmão? Mas por causa dos escolhidos serão amputados, abreviados, reduzidos, aleluia, diminuídos aqueles dias. Encurtados aqueles dias. Aleluia, glória a Deus. Mateus 24, 21 e 22. Olha aí. Até que veio o ancião Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias.
Também Deus falou para Daniel, ou seja, é os 1260 dias da segunda metade da 70ª semana de Daniel, do tempo que foi dado ao Anticristo para reinar, 1260 dias, mais 30, 1290 dias até à destruição dele na Batalha do Armagedon, e 1335 dias até ao reino milenar de Cristo. Aleluia! Deus fala em Daniel capítulo 12, glória a Deus, Daniel capítulo 12, versículo 7, diz assim: E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou a sua mão direita e levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, quando será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, quando é que ele é tirado? A meio da 70ª semana de Daniel, ao fim de 3 anos e meio. E posta a abominação desoladora haverá 1290 dias. Então haverá 1290 dias até à Batalha do Armagedon. Até que o mal seja destruído da terra por completo. Até que o Anticristo, a besta, e o falso profeta sejam lançados vivos no lago de fogo. No lago que arde com fogo e enxofre. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Banda gaia. Oh, glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Ramanai shurikantas nérias. Isto é tremendo. Aleluia. Voltando aqui a Daniel 7. Aleluia. Glória a Deus. Disse assim: o quarto animal será o quarto rei na terra, será diferente de outros reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 2 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará o outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Portanto, ele vai se exaltar até contra Deus. E destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por tempo, tempos e metade de um tempo. Portanto, 1260 dias, 42 meses. Fala da segunda metade da 70ª semana de Daniel. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Amém? Vamos aqui ler mais alguns versículos. Daniel capítulo 8, do 9 ao 12. Diz assim: E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. Portanto, ele exaltou-se até contra o exército do céu. E a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu contra o príncipe do exército, ou seja, contra Jesus, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Portanto, ele estabeleceu a abominação da desolação. Ele violou o acordo a meio da 70ª semana de Daniel. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e o fez e o prosperou. Portanto, vai prosperar, vai ser exaltado, vai se engrandecer. Portanto, durante a grande tribulação, quem vai ser exaltado é o Anticristo, mas durante o dia do Senhor, só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, tu aí já vês a primeira prova que vão ser 2 períodos diferentes. Olha aí. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, do 36 ao 39, para concluir. Daniel capítulo 11, porque já sabemos que ele firmará, 9:27, uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e na asa das abominações virá o assolador. Agora Daniel capítulo 11, versículo 36 ao 39. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, vai se exaltar, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, até sobre o Deus que está no céu. Ele vai ser o maior. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, ou seja, até que venha o grande e terrível dia da ira do Senhor. Jaramanaia. Aleluia. Até que seja aberto o 6º selo do Apocalipse, e aí seja anunciada a ira do Senhor, e até que seja aberto depois do arrebatamento o 7º selo do Apocalipse, e começa a ser derramada a ira com terremotos sobre a terra. Aleluia. Vai haver terremotos que vão ser permitidos por Deus. Ainda antes
no princípio das dores. Mas vai haver terremotos que vão ser juízos de Deus depois da grande tribulação. Olha aí. Porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Portanto, durante a grande tribulação, só o anticristo e o diabo, como tu vais ver em Apocalipse 13, serão exaltados. Mas durante a grande tribulação, só o anticristo e o diabo serão exaltados. Mas durante o dia do Senhor, só o Senhor será exaltado naquele dia. Então são dois períodos proféticos diferentes. E não terá respeito ao Deus dos seus pais. Agora versículo 38. Mas em seu lugar honrará o Deus das forças. Portanto, o Deus dos espíritos, o Deus dos demónios. O diabo. Honrará o diabo. E é um Deus a quem os seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Só até aqui. Então, estou aqui provando no livro de Daniel que durante a grande tribulação só o anticristo será exaltado. Quem querer diga aleluia. Aleluia. Agora vamos para Apocalipse 13. Apocalipse 13. Comparando a Escritura com a Escritura, meu irmão. Estou-te provando que Deus não é Deus de confusão. E aqueles que dizem que o dia do Senhor é a mesma coisa que a grande tribulação, que a grande tribulação é o dia do Senhor, esses estão dizendo mentiras. E o pai da mentira é o diabo. Isso não vem da parte de Deus, não é o que está nas Escrituras. Ou estão confundidos e que Deus abra a sua mente, ou estão deliberadamente mentindo para o povo de Deus. Eu estou-te dizendo a verdade. O dia do Senhor é um período profético diferente da grande tribulação. Apocalipse capítulo 13. Glória a Deus. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus 10 chifres 10 diademas, ou seja, 10 coroas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E a besta que via semelhante ao leopardo. Lá está. A visão de Daniel, capítulo 7. Semelhante ao leopardo e os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e o seu grande poderio. E viu uma das suas cabeças como que ferida de morte. Portanto, ele vai receber uma ferida da espada e vai viver. Vai sofrer um atentado. E vai aparentemente ressuscitar. Um espírito que sobe do abismo vai possuir o corpo inerte do anticristo. E aí se vai manifestar como besta. A meio da 70ª semana de Daniel. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Depois dessa aparente ressurreição, toda a terra vai dizer: quem pode pelejar contra a besta? Quem é que pode? E adoraram o dragão. Portanto, quem é que vai ser adorado durante a grande tribulação? O dragão, o diabo, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? E foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E banai. Não te esqueças de uma coisa: ele vai ter poder, quer dizer, para agir, mas a autoridade dele vai ser removida quando o sol e a lua escurecerem. Quando começar o dia do Senhor. Ele vai continuar no poder até ao final da semana. Aleluia. Mas vai ser, aleluia, retirado. Continuando aqui o estudo. Apocalipse 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Na segunda metade da 70ª semana de Daniel. E abriu-se a sua boca em blasfémias contra Deus. Antes disso eu estava a explicar. Ele vai ter o poder de reinar por 42 meses, 1260 dias, tempo e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou seja, a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Mas uma coisa é a pessoa estar no poder, outra coisa é ter a autoridade. A autoridade dele vai ser claramente diminuída. Vai ser claramente abatida após o sol e a lua escurecerem, após o sinal do sol e a lua, após Jesus vir arrebatar a sua igreja, aleluia, no dia do Senhor, que é um período que se segue à grande tribulação. Está incluso nesta segunda metade da 70ª semana de Daniel, no período em que ele vai estar no poder, embora a sua autoridade no dia do Senhor vai ser diminuída. É isso que eu queria esclarecer. E ele abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amém? Eu não vou ler mais, mas é para tu entenderes. Durante a grande tribulação, quem vai ser exaltado é o anticristo e o dragão, e o diabo. É o diabo e o anticristo. É o dragão e a besta. É o diabo e o anticristo. Não é o Senhor que vai ser exaltado no dia, aliás, na grande tribulação. Aleluia. Mas no dia do Senhor, Deus a vai abater todo o soberbo. Então o anticristo vai ser abatido. Ele vai estar ainda no poder, mas já não vai ter autoridade. Já mandava a Súria. Aleluia. Deus, ele é tremendo. Até que a ira seja derramada. Estava lá em Daniel capítulo 11, conforme. A ira vai ser derramada sobre o assolador. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Mandava a Súria. Canta lá a séria. Olha aí o mistério. Concluindo esta parte, depois vamos à outra parte. Estou a falar só da grande tribulação. Estou-te a provar quem é exaltado não é o Senhor. É o anticristo e o diabo. É o dragão e é a besta. Glória a Deus, não é o Senhor. Então, tu vais ver que são períodos proféticos diferentes. Porque o que é que eu falei aqui? Que eu ia provar por 3 motivos bíblicos. Primeiro motivo. No dia do Senhor, só o Senhor será exaltado. Conforme nós vamos ver depois. Enquanto que na grande tribulação só o diabo e o anticristo serão exaltados. Só o dragão e a besta serão exaltados. Então são coisas diferentes. E a Bíblia não se pode contradizer. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha o que é que diz aqui. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, pelo arrebatamento. Pelo dia do arrebatamento. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O que é o dia de Cristo? É o dia do Senhor. É o grande e terrível dia da sua ira, em que Jesus arrebata a igreja e depois começa a derramar a sua ira sobre a terra. Portanto, aleluia. Diz aqui, ninguém vos perturbe como de nós, como se o dia de Cristo, ou seja, como se o dia do arrebatamento estivesse já perto, iminente. Ninguém de maneira alguma vos engane, nem o teu pastor presidente, ninguém te engane, nem o profeta A, nem o milagreiro B, nem o doutor em teologia C, D, F, não interessa. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Ou seja, a vinda de Jesus para o arrebatamento, o dia de Cristo, o dia do Senhor, o arrebatamento não acontecerá, não se dará. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O arrebatamento não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quer dizer que tem que acontecer 2 coisas e não uma, para que Jesus venha a arrebatar a sua igreja. Tem que haver a apostasia, que é um sinal interno dentro da igreja, de desvio e abandono da fé dentro da igreja. E o segundo sinal é a manifestação do homem do pecado, da filha da perdição. E o que é a manifestação do homem do pecado? Diz aqui, vai incluir 2 coisas: o qual se opõe ou se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Ele vai fazer a guerra contra os santos e vai prevalecer contra eles. Está lá em Apocalipse 13 e está lá em Daniel capítulo 7. Portanto, ele vai perseguir. De sorte se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Primeiro ele se assenta, depois persegue. Aqui não está na ordem exata, mas é estas 2 coisas. Quer dizer, antes que ele estabeleça a abominação da debolação, que ele viole o tratado que fez com Israel 3 anos e meio antes de 3 anos e meio, Jesus não pode vir para arrebatar a igreja. E antes dos dias da perseguição, porque ele depois vai se levantar contra os santos e fazer guerra contra eles. Vai se opor e vai se levantar. Aleluia, contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, antes de 3 anos e meio, mais os dias da grande tribulação, Jesus não pode vir a arrebatar a igreja, meu irmão. É isso que nos diz a palavra. E agora vós sabeis muito bem o que o detém, até que, aleluia, esse o tempo seja manifestado, irmão. Irmãos, aquilo que impede o anticristo de se manifestar não é o Espírito Santo. Porque há aí uma teologia furada de que a igreja vai ser arrebatada pelo Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que arrebata a igreja, mas são os anjos. Os anjos de Deus que arrebatam a igreja. Aleluia! E aqui o Espírito Santo nem é mencionado. Então quem é que detém o anticristo? É o arcanjo Miguel, meu irmão. Está lá em Daniel 12, versículo 1. Está lá em Apocalipse 12. Haverá guerra nos céus. E Daniel e os seus anjos batalharam o dragão e os seus anjos. Antes que haja aquela batalha no céu, decisiva, e o diabo seja confinado à terra, expulso dos céus e ficar só na terra e no mar, não poder subir aos céus, antes que haja essa batalha, porque aí o dragão vai dar o seu poder à besta e vai ter tempos e metade de um tempo, vai ter 1260 dias.
a besta para governar. Antes que o dragão seja expulso dos céus pelo arcanjo Miguel, a besta não pode ser incorporada e se manifestar como besta. Ou seja, o anticristo não se pode manifestar como a abominação da desolação. Ele não pode estabelecer a abominação da desolação e não pode começar a grande tribulação. A Ramanagashai, aquele que detém o anticristo se manifestar, ele só se manifesta na abominação da desolação. Ele primeiro vem antes, mas vem com pezinhos de leis, como um político bom, mas aí é que ele se manifesta como besta fera, porque ele não vai perseguir. Vai perseguir não somente a igreja, mas também os israelitas, os judeus. Então tu aqui já estás a ver. Aleluia! Sheibandabasúria! Arabachota kemeneia! Oh glória, estou sentindo a glória e a presença de Deus. Aleluia! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estão a dizer mentiras ao povo. O Espírito Santo vai ser removido da terra. Como é que o Espírito Santo vai ser removido da terra? Se diz, quando vos entregarem, não vos preocupeis com aquilo que acabei de falar, porque o Espírito Santo falará por vós. Então o Espírito Santo vai estar presente nos cristãos que vão estar presos nos dias da grande tribulação, para falar pela boca deles. Então o Espírito Santo vai estar na terra. Então, mentira é essa que estão contando. Que aquele que detém, que impede que o anticristo se manifeste, é o Espírito Santo. Sharamanaya. Alabash, Oriandarastúria, canta, alabahai. Vai haver santos. E ninguém é santo sem ter o Espírito Santo. O Espírito da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então por aí contando abobrinhas. Eu estou-te aqui provando. Quem é que se vai opor e se levantar contra tudo o que chama Deus ou se adora e vai se assentar no tempo de Deus querendo parecer Deus, dizendo eu sou Deus, é o anticristo. Quem é que vai ser exaltado durante a grande tribulação? O anticristo. E o dragão, que deu o seu poder à besta. Vão ser adorados e exaltados. Agora, no dia do Senhor vai ser ao contrário. É isso que eu te queria dizer, glória a Deus. No dia do Senhor, só o Senhor será exaltado nesse dia. Vamos já, então, provar isso, amém? Em Isaías capítulo 2. Depois vamos ler Isaías capítulo 13 e Malaquias capítulo 4. Vou-te provar que é impossível que o dia do Senhor e a grande tribulação sejam a mesma coisa, porque durante o dia do Senhor só o Senhor é exaltado. O anticristo não vai ser exaltado. Nenhum homem vai ser exaltado a não ser o Senhor. Quer dizer que, embora, aleluia, o anticristo tenha poder para reinar por 42 meses, mas o seu poder vai ser, a sua autoridade vai ser diminuída. Ele vai ter poder, mas não vai ter autoridade. Vai ser limitada quando Jesus vier do céu após a grande tribulação daqueles dias, quando o sol e a lua escureceram. Aleluia. Só poder, porque aí começa o dia do Senhor e só o Senhor será exaltado naquele dia. Tu vais ver, são por dois períodos diferentes. Não pode ser a mesma coisa, meu irmão. Se na grande tribulação só o diabo e o anticristo são adorados e exaltados contra tudo e até contra o Deus dos céus, e se durante o dia do Senhor só o Senhor será exaltado, então são coisas diferentes, são períodos proféticos diferentes. Se alguém diz que é a mesma coisa, nunca leu as Escrituras como deve ser, ou se leu não entendeu. Isaías 2 foi uma revelação que Deus me deu em janeiro de 2015, 5 de janeiro de 2015, faltando 5 dias para acabar uma campanha de 30 dias de jejum, revelada por um profeta da Igreja de Deus é Amor. Oh glórias! Sharamanaya, aleluia. E Deus revelou para ele no final daquela revelação: tudo o que eu vos mostrar falareis. Aleluia. Eu vou ter que falar, do a quem doer. Vamos então ler a partir do versículo 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoeireiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos, ou seja, imagens de escultura. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. E o povo se abate, e os nobres se humilham. Olha aqui os nobres. Qual é o maior nobre que vai haver na terra durante a grande tribulação? O anticristo. Ele vai se humilhar agora aqui, no dia do Senhor. E os nobres se humilham, porquanto não lhes perdoarás. Entra nas rochas e esconde-te no pó. Do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor. Portanto, o anticristo vai ser abatido. Onde é que eu vou provar isso? Oh glória, estou a sentir a glória de Deus. Aleluia. Já vimos que o anticristo vai ter poder por 42 meses. Aleluia. Todavia, esse poder que ele vai ter vai ser diminuído quando vier o dia do Senhor, quando acabar a grande tribulação, quando o sol e a lua escurecerem, após a abertura do 6º selo do Apocalipse. Agora repara aqui. Aleluia. Olha aí. Apocalipse 16. E ouvi uma voz vinda do templo, aliás, vinda do templo uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem.
Daqui a ira começa a ser derramada sobre os que adoram a besta, a imagem da besta, os que adoram, os que têm a marca da besta, os que têm o chip ou coisa parecida na mão ou na testa. Começa a ser derramada a ira de Deus. Aleluia. Olha aí. E o quinto anjo, versículo 10, derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino fez-se tenebroso e eles mordiam as suas línguas de dor. Aleluia. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus só e não se arrependeram das suas obras. Então, aí o trono da besta e a besta vai ter juízo da parte de Deus. E vão morder as suas línguas de dor. Vai ser ira de Deus derramada durante o dia da ira do Senhor. Aleluia. São dois períodos proféticos diferentes. Primeiro vem a grande tribulação, depois vem o dia do Senhor. O que é que divide? O sol e a lua. Sinal no sol e na lua. Nas estrelas, nos céus, na terra e no mar. Vai haver sinais. Vai haver um grande mega terremoto. Vai haver mega tsunami. O sol escurecerá, a lua escurece e fica da cor do sangue. As estrelas caem do céu. E as potências que estão nos céus são abaladas. Os céus estão enrolados. Fica tudo às escuras. Um forte apagão. O sol não dará a sua luz ao nascer, nem a lua ao anoitecer. Aleluia. Olha aí, que coisa tão tremenda. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. E sua altivez será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Então tu vês que é diferente. O dia do Senhor é diferente da grande tribulação. Porque o dia do Senhor dos Exércitos irá contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se exalta para que seja abatido. E contra todos os servos do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã. Olha aí. O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo. Então o anticristo ele vai blasfemar de Deus e acima do Deus dos deuses se vai levantar também. É impossível ser o mesmo período. O dia do Senhor é grande tribulação. São períodos diferentes, meu irmão. Se ele vai blasfemar durante a grande tribulação, no dia do Senhor ele vai entrar na ripada do Senhor. Na ripada do Senhor Jeová. Na vara. Na ira de Deus. Aleluia. Ele vai continuar no poder, mas a sua autoridade vai ser diminuída. Olha aí. Porque o dia do Senhor será contra todo o soberbo e altivo. E contra todo o que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, porque vai haver juízes contra a terra e contra o mar. Vai ser tudo abatido, arrasado, aleluia, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor. Olha o contraste. Oh, glórias! Durante a grande tribulação, diz que toda a terra se maravilhou após a besta e adoraram o dragão que deu o seu poder à besta. E diziam, quem é semelhante à besta e que poderá pelejar contra ela? Mas agora aqui só o Senhor será exaltado. No dia do Senhor. São eventos proféticos diferentes. Em termos temporais. Primeiro vem a grande tribulação e depois vem o dia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo falou que o arrebatamento é no dia do Senhor. Está lá. Mas irmãos ou amados, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Que tempos? Os tempos da vinda do Senhor Jesus, do versículo 15 do capítulo 4, 1 de São Tessalonicenses, porque nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Portanto, os tempos da vinda do Senhor para o arrebatamento, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens encontrar o Senhor nos ares, do versículo 17. Portanto, os tempos... Que tempos e estações? Os tempos da vinda do Senhor Jesus, é o texto dentro do contexto, para o arrebatamento. Mas acerca do arrebatamento, não tendes necessidade que se vos escreva, porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois quando lhes disserem há paz e segurança, lhes sobreviverá a repentina perdição, como as dores de parte daquela que está grave, de modo nenhum escaparão. Mas vós, amados, já não estáis em trevas, porém, irmãos, vós, porém, irmãos, ou vós, amados, porém, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Quer dizer, que a nós não vai surpreender, porque nós vamos estar atentos aos sinais da sua vinda. Aleluia. E olha aí. E a arrogância do homem será humilhada e a sua altivez se abaterá e só o Senhor será exaltado naquele dia. Todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra. Isto aqui é na abertura do 6º selo do Apocalipse. Está lá. Eles dizem, montes, que aí somos nós rochedos, escondei-nos da ira. Aleluia. Do Todo-Poderoso daquele está assentado à destra. Aleluia. Aleluia. E do Cordeiro está assentado à destra do Todo-Poderoso. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá suportar. Então os homens entrarão nas cavernas e nas rochas, e nas cavernas das rochas, aliás, e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante deles se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fogo está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar. Glória a Deus. Está bem claro.
Isaías capítulo 2 prova que no dia do Senhor só o Senhor será exaltado. Entra em contradição com Apocalipse 13, durante a grande tribulação, e com São Colossenses capítulo 2, e com Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo... Aleluia, glória a Deus. 12. Isaías capítulo 12. Aliás, 13. Diz assim. Isaías capítulo 13. Versículo 6. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem o dia do Todo-Poderoso com uma assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão. Quer dizer que o anticristo vai ficar fraco, vai ficar débil. Ele vai estar no poder, mas a sua autoridade vai ser diminuída, porque vai sofrer os juízos das taças da ira também, das trombetas e das taças. Aleluia. E o coração de todos os homens se desanimará, incluindo o anticristo. E assombrar-se-ão, apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como uma mulher com dores de parto. Cada um deles se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. E eis que vem o dia do Senhor horrendo, com furor, e ira ardente para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Portanto, os sinais no sol, na lua, como formas de lá ver. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos. Então, ele vai se atrever a dizer blasfémias contra Deus, o anticristo, e contra os anjos e contra os santos. Mas aqui ele vai ser abatido. Vai ser cessada a sua arrogância e abaterei a soberba dos tiranos. E farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar. Vai haver um grande terremoto. Aleluia. Aleluia. Por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Amém? Então, este dia do Senhor é chamado dia da ira do Senhor, que só começa depois que o sol e a lua escurecem. Aleluia. Te provei aqui, em Isaías 2 e em Isaías 13, que é impossível que a grande tribulação seja o mesmo evento profético, o mesmo que o dia do Senhor. São coisas diferentes. Agora vamos a Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Amém? Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como a fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade são como a palha. Serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará. Quer dizer que eles vão ser abrasados. Vão ser feridos. Vão morder as suas línguas de dores. Aleluia. A besta que se vai exaltar, ela aqui ela vai se exaltar antes, na grande tribulação. Mas agora aqui ela vai ser ferida. Aleluia. Vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. Porque aquele dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos. De sorte não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Cura trará nas suas asas e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Uma figura do arrebatamento. Saltaremos, seremos arrebatados. E pisareis os ímpios, farão em cinza debaixo dos vossos pés naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Mais à frente a gente vê. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo o Israel a saber estatutos e juízos, e eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais dos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui está bem claro, é o dia do Senhor. Aleluia, é o dia do Senhor. Este evento, então no dia do Senhor vão ser abatidos. Provei com 3 capítulos, capítulo 2 e 13 de Isaías e com o capítulo 4 de Malaquias, que só o Senhor será exaltado. Ele vai abater todo o soberbo. Mas já em 2 Colossenses 2, já em Daniel, em vários capítulos, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 11 e 12, e também em Apocalipse 13, eu provei que quem vai ser exaltado é o dragão e a besta, é o anticristo e o diabo. Então é impossível ser o mesmo evento. Portanto, o dia do Senhor não é a mesma coisa que a grande tribulação. Porquê? Porquê? Porque enquanto na grande tribulação só o diabo e o anticristo serão exaltados, no dia do Senhor só o Senhor será exaltado. Primeira razão bíblica, e provei com capítulos, não foi com versículos isolados. Segunda razão pela qual o dia do Senhor não é a mesma coisa, não é o mesmo evento que a grande tribulação, é porque antes que venha o dia do Senhor haverá sinais no sol e na lua, e não só. Só que isso daria tempo para fazer um vídeo inteiro só sobre os sinais. Vai haver tremor de terra, vai haver tsunamis, vai haver vários eventos cataclísmicos, não só no sol e na lua,
mas nas estrelas e nos céus. Haverá sinais no sol e na lua antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esses sinais no sol e na lua só acontecem depois da grande tribulação daqueles dias. Como é que eu posso provar? Previsão. A previsão profética nos preveu esta previsão, não é? Que antes que venha o dia do Senhor tem que haver sinais no sol e na lua. Está em Joel. Está em Joel, livro do profeta Joel. Quantos podem dizer aleluia e amém? Joel capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Mas antes, conforme eu li aqui no outro... Glória a Deus. Todo o contexto, aliás, todo o livro de Joel nos fala do dia do Senhor. Todo o livro de Joel nos fala do dia do Senhor. Praticamente todo ele fala sobre o dia do Senhor, eventos que vão acontecer naquele dia. Diz assim, o capítulo 2, logo o início. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Versículo 10. Diante dele tremerá a terra. Portanto, e havendo aberto o 6º selo, olhei e vi, eis que houve um grande tremor de terra. O cumprimento disto vai ser no 6º selo do Apocalipse, depois tu vais ver. Diante dele tremerá a terra e abalar-se-ão os céus. As potências dos céus serão abaladas, disse Jesus, e João falou que os céus serão enrolados. O sol e a lua se enegrecerão. Jesus disse, e logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas retirarão o seu resplendor. Jesus disse, e as estrelas cairão do céu. Aleluia. João disse, aleluia. As estrelas cairão do céu como uma figueira é abalada por um vento forte e lança-se os seus figos verdes sobre a terra. Olha aí. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Atenção que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. É um dia grande. É um dia maior que 24 horas. Só o juízo da quinta trombeta vai durar 5 meses. Então é impossível que o dia do Senhor seja um dia de 24 horas. É um dia grande. Eu não sei que tempo será, porque o dia e a hora do arrebatamento também ninguém sabe, e marca o início deste dia, então não vou estar a dizer quanto tempo terá o dia do Senhor. Provavelmente terá mais do que um ano. Terá no mínimo um ano, mas terá mais. Glória a Deus. Então, só para tu entenderes aqui o mistério. O dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Portanto, no dia do Senhor vai haver um tremor de terra, tremerá a terra, vai haver abalo nos céus, as potências que estão nos céus serão abaladas, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas cairão retirarão o seu resplendor. Vai ficar tudo às escuras, um forte apagão. Olha aqui. Versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, espera aí, então tem que haver fenómeno. O sol fica às escuras, fica em trevas, e a lua fica em trevas e se converte depois em sangue, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. E há de ser todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai haver salvação, vai haver a vinda do Senhor para o arrebatamento. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Portanto, estou aqui provando que antes que venha o dia do Senhor, também chamado grande e terrível dia da sua ira, ou o dia da ira do Senhor, antes que venha o dia do Senhor, tem que o sol e a lua escurecer. O sol escurece e a lua fica de sangue. Quando é que isto cumpre? O cumprimento disto, aleluia, temos o cumprimento disto em Mateus 24. Mateus 24, versículo 29 ao 31, diz assim: e logo depois da tribulação daqueles dias. Portanto, a tribulação chega ao fim. Ela vai durar dias, mas ela vai chegar ao fim. Porque diz no versículo 21, porque haverá então grande tribulação. Quando é que vai haver? Quando depois virdes que a abominação da desolação se encontra no lugar santo. A grande tribulação só começa à meio da 70ª semana de Daniel, quando o abominável da desolação estabelecerá a abominação desoladora. Ele sentar no lugar santo do templo e dizer, eu sou Deus. Então isso só acontece a meio da 70ª semana de Daniel, conforme Mateus 24:15 diz aqui, porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco cada vez. Se aqueles dias não fossem abreviados, literalmente amputados, reduzidos, encurtados, diminuídos, aleluia, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos filhos serão abreviados aqueles dias. Agora o versículo 29, e logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, o cumprimento de Joel, e as estrelas cairão do céu, aleluia, e as potências que estão nos céus serão abaladas,
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, com grande som, grande barulho de trombeta, grande sonido de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos. Esta expressão 4 ventos refere sempre à terra. De uma a outra extremidade dos céus, o arrebatamento da terra aos céus. Marcos ainda está mais claro, que é uma passagem paralela. Glória a Deus. Marcos capítulo número 13, do 24 ao 27. Diz assim: ora, naqueles dias, que dias? Os dias da grande tribulação. Depois daquela tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências que estão nos céus, e aliás, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com um grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos. Portanto, desde a terra, da extremidade da terra, dos 4 ventos da extremidade da terra até à extremidade dos céus. Um arrebatamento da terra ao céu. Bem claro, isto aqui não é um ajuntamento de israelitas, é o arrebatamento da igreja. Bandarabastéria. Oh, glória a Deus! Aramanaya rabassúria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ai, mas o meu pastor disse o contrário. Não me interessa. Interessa o que está na Bíblia. O que é que Jesus falou. Eu não me interessa o que o teu pastor falou. Não me interessa o que é que o profeta A, B, C falou. Xará, que teve um sonho, uma visão de barriga cheia. Interessa-me, é a maior revelação que Jesus falou. Vai ter que se cumprir. Porque, aleluia, que vês tu, Jeremias? Eu vejo uma vara da amendoeira. Visto mesmo que eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Jeremias 1:12. Deus vela pela palavra, mas não vela por revelações de profeta de barriga cheia. De homens carnais, mulheres que andam na vaidade, na sensualidade, na lascívia da carnalidade. Aleluia, Deus vela. Xarabandaraia. É pela sua palavra para que se cumpra. Aleluia. Lucas também falou sobre estes sinais que antecedem a vinda do dia do Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Haverá sinais no sol, o sol escurecerá, na lua, a lua se converterá em sangue. Nas estrelas, as estrelas cairão dos céus. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Portanto, o bramido do mar, vai haver bramido, barulho no mar e ondas. Vai haver tsunamis, meu irmão. Aleluia. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as potências que estão nos céus serão abaladas, as virtudes dos céus serão abaladas. Os mesmos sinais, Mateus 24, Joel, preditos por Joel. Ora, quando estas coisas começarem, e diz assim, e então verão, só depois destes sinais é que vão vir. Verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Só depois é que ele vem arrebatar a igreja. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. É para estar atento aos sinais, não é para dizer que não vai haver sinais, que o arrebatamento é iminente, pode ser a qualquer momento, pode ser agora, não, é mentira, só depois destes sinais. E estes sinais só acontecem depois da tribulação daqueles dias, e não antes. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Perdão. E levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O arrebatamento está próximo. Então, bem claro, aqui, homens desmaiando de terror, ainda nas coisas vai vir coisas terríveis. O que é que eles vão dizer? Montes, caí sobre nós, rochedos, escondei-nos da ira do Cordeiro. Daquele está sentado à destra de todos, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Xaramanai, Surianda, Labai, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória a Deus. Então, já estamos aqui a ver os sinais. Em Mateus, em Marcos, em Lucas. Os sinais e o cumprimento. Depois vem o livramento. Porque Joel disse, ainda continuando a profecia de Joel, depois do versículo, aleluia, ou seja, Joel e Amós, Joel, o livro de Joel, capítulo 2, o que é que ele diz? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Mas depois o que é que vem? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vai haver salvação depois destes sinais, vai haver a vinda do Senhor para arrebatar a igreja. Está na mesma ordem de Mateus e de Marcos. Está na mesma ordem. Da qual também Lucas mencionou. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para Apocalipse. O cumprimento literal, glória, destes sinais. Quem queria diga amém. Apocalipse, capítulo 6. Diz assim, Apocalipse capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 9, para tu entenderes que isto aqui só acontece, o cumprimento do início do dia do Senhor, ou seja,
O dia do Senhor só vai vir depois do sinal do Sol e da Lua. E o sinal do Sol e da Lua é depois dos mártires da grande tribulação. É depois da grande tribulação e não é antes. Olha aí. Versículo Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Portanto, até aqui a ira do Senhor, a vingança do Senhor, o dia do Senhor ainda não tinha chegado. O dia da ira, a vingança, que é o dia da vingança de Deus, também chamado dia do Senhor, é o dia da vingança mencionado por Pedro, em 2 Pedro. No capítulo 3, este dia ainda não tinha começado. A vingança de Deus, a ira de Deus ainda não tinha sido derramada. A grande tribulação não é a ira de Deus, mas a ira do diabo. Ai de vós, ó terra e mar, porque o diabo desceu até a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então a ira do diabo e o dragão vai dar poder à besta. Então vai haver a ira do diabo, vai haver a ira da besta e vai haver a ira do falso profeta contra a igreja e contra os israelitas. Vai haver ira, mas não é de Deus. A ira de Deus só começa depois da abertura do 6º selo do Apocalipse. E olha aí, e a Bíblia diz que Deus nos livra da sua ira. Então nós vamos ser poupados, mas não da tribulação, da ira. E olha aí, bandaraia suricanta lamanaia, e clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, foi-lhe de que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, esperem um pouquinho, aguardem. Por outras palavras, olha, vocês vão ter que aguardar, porque ainda vai haver mais alguns mártires. Só quando se completar esse número é que vai vir a ira de Deus. O dia da vingança de Deus, a vingança sobre os que habitam sobre a terra, vai ser derramada só depois disso. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Aleluia! Diante dele abalar-se-ão os céus e estremecerá a terra, disse Joel. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. O que é que disse Joel? E acontecerá que o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Oh glória! Aqui é o cumprimento depois da grande tribulação, depois dos mártires da grande tribulação. Aqui é que vem o dia da ira. Aqui, aliás, é cá o sinal do sol e da lua que pronuncia, que anuncia que o dia da ira chegou. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança-se os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Houve um forte apagão, ficou tudo às escuras, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares por causa do terremoto. Então vai haver tsunamis também. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir. Então estou aqui provando, aleluia, provei aqui que porque é que o dia do Senhor não é a mesma coisa, não é o mesmo evento que a grande tribulação. O dia do Senhor é diferente da grande tribulação. Porquê? Porque antes que venha o dia do Senhor haverá sinais no sol e na lua, e esses sinais no sol e na lua só acontecem depois da grande tribulação daqueles dias. Então está aqui provado por dois motivos. Já estou a ver o segundo. O primeiro é que na grande tribulação só o diabo e o anticristo é exaltado, enquanto que no dia do Senhor só o Senhor será exaltado e ele abaterá todo soberbo. E o segundo motivo é que antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor, antes que venha o dia do Senhor, o sol e a lua, tem que haver sinais no sol e a lua. E esses sinais no sol e na lua, o sol só escurece e a lua se torna da cor do sangue depois da grande tribulação daqueles dias. Então está aqui provado. Por último, antes que venha o dia do Senhor, Deus enviará as duas testemunhas. Inicia o ministério profético das duas testemunhas. Amém? Onde é que já tínhamos lido em Malaquias 4, mas vamos voltar para Malaquias capítulo 4 para ler só um versículo. Ou seja, se as duas testemunhas elas vão ter que ser enviadas antes do dia do Senhor, e já vamos localizar que elas iniciam o seu ministério exatamente no início da grande tribulação, exatamente a meio da 70ª semana de Daniel, quando o abominal da desolação estabelecer a dominação desoladora. Aí inicia o ministério das duas testemunhas, inicia o governo do anticristo e inicia também, paralelamente, as duas testemunhas. Então fica provado que não pode ser a mesma coisa. Antes que venha o dia do Senhor, ele já tem que estar a profetizar. O seu ministério já tem que ter sido iniciado. Então, vamos aqui a Malaquias, capítulo 4. Quem quer diga aleluia? Malaquias, capítulo 4, diz assim: aleluia, versículo 5: e eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
e Ele converterá o coração dos pais dos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Então, antes que venha o dia do Senhor, o profeta Elias tem que vir. Vai iniciar o ministério das duas testemunhas. Vamos aqui a Apocalipse capítulo 11. E olha o que é que diz aqui. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisaram a cidade por 42 meses. É o tempo do governo do Anticristo. Vai ser pisado. Managai por 42 meses. Alá, Samaia, Cantoraba, Xéria. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão 1260 dias vestidas de saco. Portanto, na segunda metade, 70ª semana de Daniel, exatamente quando o Anticristo estabelece a abominação da desolação e lhe é dado o poder para governar durante 42 meses, também as duas testemunhas iniciam o seu ministério profético em Jerusalém e Israel. E darei poder às minhas duas testemunhas. Um deles é Elias. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. Antes que venha o dia do Senhor. Aleluia. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão 1260 dias vestidas de saco. E estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ora, quem é que tentaram fazer mal, prendê-lo, e o fogo desceu e os queimou? Aleluia. A quem é que tentaram? A Elias. Atenta bem a isto. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Então eles vão profetizar durante 3 anos e meio, 1260 dias. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós, mas orou com fervor e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou novamente e os céus deram chuva e a terra produziu fruto. Então, aleluia, durante 3 anos e meio do ministério dele aqui na terra, não choveu. Durante 3 anos e meio, que é o ministério das duas testemunhas, ele também vai orar e não vai chover. É aqui o mistério. Aleluia. E tem poder para ferir as águas e convertê-las em sangue. Ora, quem é que feriu as águas e converteu em sangue? Moisés. E para ferir até com toda a sorte de pragas e quantas vezes quiserem. As 10 pragas do Egito, quem fez? Nunca houve homem que fez tantas maravilhas como ele, foi Moisés. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Quando é que as duas testemunhas vão ser mortas? Exatamente no primeiro dia dos 30 dias extra. Aleluia. Ou seja, no primeiro dia após o término da 70ª semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel vai ser dividida em 2 períodos de 1260 dias. A segunda metade é 1260 dias. Essa segunda metade corresponde ao período que foi dado ao Anticristo para governar. E que são 42 meses também. Tempo e metade de um tempo. E também corresponde ao período do testemunho das duas testemunhas. O ministério das duas testemunhas vai ter 1260 dias. Depois, um dia após eles terminarem, logo após eles terminarem o testemunho, o Anticristo vai fazer guerra e vai matá-los. E os matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, ou seja, de Jerusalém, na praça de Jerusalém. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. Portanto, eles vão morrer no primeiro dia dos 30 dias extra e vão estar... Aleluia, glória a Deus. Vão morrer logo aqui no início, vão estar 1, 2, 3 dias e meio. Ao 4º dia vai acontecer algo. Oh glória! Por 3 dias e meio toda a gente vai ver os seus corpos postos e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, aleluia, depois dos 3 dias e meio, ou seja, ao 4º dia, ao 4º dia depois da 70ª semana de Daniel, vindo depois daqueles 3 dias, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os seus pés, ressuscitaram. E caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande tremor de terra, um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade.
Ao quarto dia vai haver a ressurreição das duas testemunhas, vai haver o arrebatamento ao céu, a ascensão, o arrebatamento das duas testemunhas, e vai haver um grande tremor de terra naquela cidade. E no terremoto, e diz assim, um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. Portanto, a 10ª parte de Jerusalém vai ser completamente arrasada. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Então aqui vai haver a conversão nacional de Israel, aliás, dos que não fugiram para o deserto, daqueles que permaneceram em Jerusalém, vai haver uma conversão. Aleluia. Aqui vai haver a conversão. Porque diz que 70 semanas estão terminadas para o teu povo e para a tua cidade. Então só depois da 70ª semana de Daniel é que vai haver conversão de israelitas. Aleluia. E deram glória. Só podem dar glória pelo Espírito Santo. E é passado um ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. Portanto, aleluia. A 7ª trombeta só é soada após a 70ª semana de Daniel estar concluída. Naquele período dos 30 dias extra. Aleluia. Que é o período da ira final. A 7ª trombeta é soada e depois vem as 7 últimas pragas. Que ainda vem depois da 7ª trombeta. Vão ser as 7 taças da ira. Tudo isto está em ordem cronológica. O grande erro, o grave erro do estudioso de profecia bíblica é te dizerem que o livro do Apocalipse é difícil de entender. Ponto número 1. Não é difícil de entender. Nenhuma profecia bíblica nenhuma profecia da Bíblia, nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade, pela mente de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles falaram soprados pelo Espírito Santo de Deus. E se tu tens o Espírito da verdade, que te ensinará todas as coisas e te conduzirá a toda a verdade, então não é difícil de entender Apocalipse. Apocalipse é revelação, não é encobrimento, é descobrimento. Aleluia. Segundo erro que eles dizem é que o livro do Apocalipse não está em ordem cronológica. Ele está xarabacaço. Tem alguns parênteses, tem. E nesses parênteses são recapitulações para tu entenderes. Mas os selos não vêm. É impossível que as taças da ira venham antes dos selos. Que as trombetas... Aliás, exato, é impossível que as taças da ira venham antes dos selos. Os selos têm que vir primeiro. É impossível que as trombetas venham depois das taças da ira. Não. Tudo tem uma sequência. Aleluia. Então estou-te aqui provando, glória a Deus, que se as duas testemunhas vêm antes do dia do Senhor, e se o dia do Senhor ele se inicia após a abertura do 6º selo do Apocalipse, aleluia, bem antes da 6ª trombeta, glória a Deus, porque eles vão morrer e ressuscitar, aleluia, antes de ser soada a 7ª trombeta, portanto, durante o período da vigência da 6ª trombeta. Então fica aqui comprovado, aleluia, Sharamandarai, que as duas testemunhas têm que vir antes do dia do Senhor. E quando é que elas vêm? Elas vêm exatamente a meio da 70ª semana de Daniel. Elas iniciam o seu ministério profético durante o início da Grande Tribulação. A Grande Tribulação, entretanto, chega ao fim, quando é aberto o 6º selo do Apocalipse. Jesus vem arrebatar a igreja, conforme o Apocalipse 7, do 9 ao 17, uma grande multidão foi arrebatada aos céus, de todas as raças, tribos, nações e línguas, não é só de israelitas, e vieram da Grande Tribulação, portanto, atravessaram a Grande Tribulação. E depois começam a ser soada a primeira trombeta, as trombetas começam a ser soadas, né? Eu estou-te aqui provando, glória a Deus, que as duas testemunhas vêm antes, aleluia, do dia do Senhor. Se vem antes, vem na grande tribulação, que é antes do dia do Senhor. Estou aqui provando por 3 motivos, então, glória a Deus, quem quer diga amém. Quais são os 3 motivos, concluindo aqui o estudo? Este estudo creio que foi para abrir os teus olhos espirituais. Quais são os 3 motivos pelos quais o dia do Senhor não é a mesma coisa, não é o mesmo evento que a grande tribulação? Primeiro, porque no dia do Senhor só o Senhor será exaltado, enquanto na grande tribulação só o diabo e o anticristo serão exaltados. Segundo, antes que venha o dia do Senhor haverá sinais no sol e na lua, e esses sinais no sol e na lua só acontecem depois da grande tribulação. Terceiro, antes que venha o dia do Senhor, Deus enviará as suas duas testemunhas, que vão profetizar durante 1260 dias, 3 anos e meio. E eles só iniciam o seu ministério exatamente no início da grande tribulação. Exatamente, aleluia, a meio da 70ª semana de Daniel. Ramanagashaya. E nós sabemos, não é, pelo contexto, que o dia do Senhor vem depois da grande tribulação. Ou seja, os senhores têm que vir antes e iniciam exatamente com o início da grande tribulação. Obviamente que o dia do Senhor é depois da grande tribulação. Portanto, fica aqui comprovadíssimo, por A mais B,
aleluia, que o dia do Senhor não é a mesma coisa, não é o mesmo evento que a grande tribulação. Não é a mesma coisa. Aleluia. Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Tu que ainda não aceitaste Jesus, aceita hoje. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para que tu não fosses para o inferno. Aleluia. Para que tu não padecesses no inferno, na eternidade. Aleluia. Para que tu não fosses, aleluia, lançado no lago de fogo. Jesus morreu para te salvar. Para que tu não descesses agora ao inferno, que é uma prisão temporária, e para que tu não fosses julgado no dia do juízo final, como condenado, como pecador, como transgressor da lei de Deus e lançado vivo no lago de fogo. Então Jesus está-te advertindo. Aceita-o hoje porque Ele te ama. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para te salvar. E tu que estás desviado, reconcilia, volta hoje à casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu que estás sem congregar, congrega-te numa igreja porque é mandamento de Deus. Não fiques aí sem congregar. Aleluia, a não ser que não haja igrejas que preguem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, o arrependimento, santidade e juízo vindouro. Xalamaná, esse caso, se estão pregando um falso Evangelho, que Jesus só quer o teu coração, se estão pregando que não vais passar prova, no mundo vai ser um mar de rosa, então é um falso Evangelho. Então procura uma igreja de santidade e sã doutrina. Uma igreja que prega a verdade, não que prega mentira. Nós não aceitamos a Jesus para ficar ricos, milionários, aleluia, para vivermos uma vida de luxo. Alguns o podem ser. Mas Jesus disse, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Quer dizer, o comer, o beber e o vestir é acrescentado. Se Deus der algo a mais, a glória é para Ele. Aleluia. Ramanagashai, não deposites o teu coração nas coisas materiais. Não sigas após os sinais. Tem gente só atrás de milagres. Shalamanaya. Mas não está atrás da palavra, não. Deus faz milagres, faz. Deus é Deus de milagres. Mas primeiro, aleluia, diz a tua palavra, pregai o Evangelho. Quer dizer, que se o que é pregado não é o Evangelho, o que é Evangelho? Boa nova. É uma nova de salvação para o pecador. Não é o Evangelho, Deus vai abençoar o pecador no seu pecado. Continua a pecar, Deus vai-te abençoar e prosperar. Não, é o pecado. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos para que sejam pagadas as vossas transgressões. Arrependei-vos e convertei-vos, para que não entreis em condenação. Este é o verdadeiro Evangelho. Que Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe poderosamente. Aleluia. A todos os que me amam e também os que me odeiam. Amém? Que Deus vos abençoe, vos liberte, vos ilumine. Aleluia. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a todos e até os nossos inimigos. Aleluia. Deus, Ele é tremendo. Aleluia. Deus, Ele é glorioso. E crê que Jesus virá. Eu creio firmemente no arrebatamento. Amém? Jesus virá no dia do Senhor. Só que o dia do Senhor não é a grande tribulação. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.